This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai falar sobre uma situação muito comum que acontece com qualquer empreendedor. O que fazer quando o seu concorrente capta muito dinheiro, quando ele recebe rodadas gigantes? A gente vai discutir estratégias e cenários mais comuns que acontecem com founders que precisam encarar um gigante quando tentam escalar o seu negócio em meio a todas as dificuldades que a gente já sabe. Para falar sobre isso, eu trouxe o Breno Moraes, CEO e founder da Diônibus, uma empresa do portfólio da ACE, e o Pedro Carneiro, que é partner aqui da ACE e já participou de vários episódios onde a gente fala sobre investimento. Vem com a gente! Estou aqui com dois caras que eu gosto muito e sabem muito sobre esse tema que a gente vai mergulhar hoje. Primeiro, estreando aqui no Growthaholics, meu amigo, empreendedor da primeira turma de aceleração da antiga Aceleratec, um veterano aqui na ACE, que é o Breno Moraes. Tudo bem, Breno? Fala, Pedro, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. O Breno é o CEO da Diônibus, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vocês vão conhecer. E ele tem muito conhecimento sobre esse tema que a gente vai falar agora. E eu também estou com o Pedro Carneiro, que vocês já conhecem, que já é veterano aqui do Growthaholics e é quem comanda aí a nossa área de investimentos aqui da ACE. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Pedro, prazer, obrigado pelo convite. Muito interessante que no nosso portfólio a gente já viveu o que a gente vai falar aqui dezenas de vezes, né? Então é bom explorar aqui alguns cases. Não só o nosso portfólio, mas eu tenho certeza que assim como eu, o Breno também já recebeu vários empreendedores que estão exatamente nessa situação. E eu vou explicar para vocês agora o cenário. Então, imagine o seguinte, imagina que você é uma startup, que você está começando, talvez você tenha até levantado algum dinheiro com investidores anjo ou com fundo seed, e você está tocando a sua vida, você está lá com muita dificuldade, seu produto ainda está em fase inicial, e de repente você abre de manhã o seu computador e lê uma notícia. E nessa notícia a gente vê que o seu maior concorrente, aquela empresa que você sabe que pode te incomodar no mercado, levantou não uma rodadinha, não 500 mil, não 1 milhão, mas levantou dezenas de milhões de reais e está com todo o gás para ir para cima do seu mercado. E aí? O que acontece? Por que você deveria se preocupar com isso? Você não deveria se preocupar com isso? Então, esse é o tema do nosso debate hoje, né? E vocês já vão entender por que o Breno está aqui, vocês já vão entender porque não é à toa e ele não enfrentou isso uma vez apenas. E antes eu queria falar uma coisa, eu queria só perguntar para o Pedro Carneiro aqui se ele concorda com o que eu vou dizer, que é o seguinte, a gente todo mês, todo trimestre, a gente vê o valor de investimento feito em startups no Brasil. A gente está falando aí, acho que o último mês foi quase 1 bilhão de dólares, né, investidos. O que é assim, né, quem é do início do ecossistema, né, Breno? Isso aí, num mês, né, era o nosso sonho num ano inteiro, né, se tanto, né? Quando a gente vai quebrar a distribuição desse dinheiro, a gente vai ver que quase metade desse dinheiro foi investido em 3 empresas ou 4 empresas. O resto desse dinheiro também não está distribuído em muitas empresas. Ou seja, embora a gente esteja vendo grandes valores, a distribuição desses valores ela é longe de ser uniforme entre as startups e, para falar a verdade, menos de 1% de todas as startups captam algum tipo de investimento na sua vida. Tô certo, Pedro? É mais ou menos isso o dado? É isso aí. Tem um ponto importante que a gente fala muito dos mercados do winner takes all, né? Ou seja, um mercado, tipo mercado de entregas, vai ter 2 ou 3 players que vão, né, entregar a maior parte do valor. E isso também encaixa dentro do mundo de investimentos. Quando a gente fala de winner takes all, vai ser uma dúzia ou alguns cases, né, algumas empresas que vão receber a maior parte do investimento.
E aí a gente olha que tem uma curva que a gente chama de hockey stick, né, muito parecida na distribuição dos investimentos, ou seja, a maior parte desses valores, 80%, 90%, está em empresas mais maduras que estão indo para a escala, Series B, Series C. Então, são aquelas que a gente vê nas notícias o tempo inteiro, como Quinto Andar, Loft, Nubank, etc., etc., enquanto o volume das empresas que estão ali no início, que podem estar fazendo coisas muito parecidas do que essas gigantes, estão ali recebendo só um pouquinho do valor total. Ou seja, essa sensação que a gente está falando aqui, ela é muito mais comum do que a gente imagina. E aí eu queria perguntar para o Breno, conta um pouquinho da tua história e explica por que você está aqui. Por que a gente te trouxe para fazer essa discussão? Bom, eu sou fundador de ônibus, né? Inicialmente a gente começou como Brasil by Bus lá em 2012. Então, uma startup que eu fundei junto com minha irmã. Ao longo dos anos, a gente cresceu no Bootstrap sem investimento de fundos. E durante nossa jornada, né, eu acho que a maior parte dos nossos concorrentes seguiram a trilha de Venture Capital. Né? Inicialmente, a gente, quando estava logo no comecinho, foi a Rocket lançando a ClickBuzz no Brasil, com investimento em cima de 12 milhões de dólares. Né? E a gente, na época, com um pouco mais de 20 mil reais em caixa, então teve que se virar nos 30, né? E ao longo da nossa jornada empreendedora, isso foi acontecendo em outros momentos também. Eu acho que a gente pode aprofundar. Mas acho que em relação a de ônibus, somos um marketplace de viagens rodoviárias. Temos como missão tornar a experiência do viajante rodoviário única. São mais de 4 milhões de viagens realizadas, mais de 300 empresas rodoviárias cadastradas na plataforma, já mais de 90% das rotas no Brasil disponíveis na plataforma, um crescimento médio ao longo desses 9 anos na casa de 80% ao ano, e continuamos na briga, né? Estamos entre as 3 principais plataformas do setor e um contexto bastante competitivo. Então, acho que a gente vai poder falar bastante aí um pouco sobre essa jornada aí, né? Perfeito. E uma coisa que é muito característica da tua jornada, que a gente sem dúvida vai entrar, eu acho que é execução, resiliência, né? Quer dizer, várias vezes tu se deparou com notícias muito complicadas, não só notícias de rodadas, mas mudanças das regras do setor. A gente está falando de um setor bastante concentrado, ainda muito, especialmente no início da de ônibus lá na Brasil by Bus, muito ainda amador, né? Muito ainda avesso à tecnologia. Então tem muita coisa para aprender aqui em como lidar com isso. Mas eu queria começar aqui, já entrando no tema em si, que é a primeira coisa. É uma verdade, Pedro, que se eu não pego dinheiro relevante, eu perco a briga? Isso é uma verdade? Né? Claro que o Breno é o exemplo de que não necessariamente, mas ele é uma exceção à regra? Ou, na média, o dinheiro não faz tanta diferença assim? A minha pergunta é, qual que é o papel do dinheiro na trajetória de uma startup? E aí, Breno, depois tu quiser contribuir também. Legal. Eu acho que o principal, né, quando a gente olha para as rodadas gigantes, é que o dinheiro ele vem com alguns commitments, né, com alguns compromissos, e ele muda o jogo que o empreendedor está jogando. No sentido que, quando você está, né, em escala ou no bootstrap, você tem muito mais liberdade para poder achar um modelo de negócios que se encaixa bem e que você vai conseguir escalar e você consegue ir evoluindo. Quando você recebe uma rodada de um tamanho muito grande, acabou o período de experimentação e agora você precisa fazer uma execução em larga escala. E aí as coisas pequenas, né, que talvez você não tivesse dado muita atenção no início, elas vão voltar para te punir, né? Então, o nível de otimização, talvez se você não fez uma validação muito bem feita ali no início, ou se o seu modelo de negócio não está muito bem montado, ou se você não consegue ganhar dinheiro ali por trás como um todo, isso tudo começa a ser um pesadelo em larga escala. Coisas que são detalhes começam a ser muito relevantes em larga escala. Então, por isso, não quer dizer que o player que levanta mais dinheiro, que levanta mais cedo, é o cara que vai ganhar o jogo. E é engraçado que a gente vê muitos empreendedores olhando para isso, né, com um desespero, né, e um terror de outros players que estão levantando muito capital,
Só que eles se esquecem que quando ele abriu o negócio, já existia o incumbente, um cara com muito dinheiro, que já faz isso faz décadas, às vezes séculos, e nem por isso o cara deixou de abrir o negócio dele. Então, o fato do Nubank ter levantado muito dinheiro assusta algumas fintechs, sim, mas o Itaú continua lá, o Bradesco continua lá. Você ia abrir a tua empresa já apesar desses caras. Por que então, né, as fintechs que levantam muito dinheiro e geram esse terror, né? E eu acho que quanto maior for um player que levanta capital, mais buracos e espaços ele deixa no mercado. E esses buracos podem ser novos mercados para as startups que estão nascendo agora. Então, é sempre um jogo de trocas, né? Quando você fica muito grande, você precisa fazer algumas concessões, o empreendedor precisa pensar de uma forma muito diferente, e essas concessões, ou seja, coisas que você decide que não vai fazer muito bem, porque você está operando numa escala muito grande, isso abre oportunidade para quem está ali pequeno ainda. E aí você pode atuar nos espaços que esses grandes deixam. E esse é o melhor cenário, né, Pedro? Quer dizer, o cenário que para o concorrente, né? O cenário que o teu concorrente sabe o que fazer com o dinheiro, sabe investir no lugar certo, né? Tá com um produto que atende à proposta de valor, né, que ele se propõe. E isso não é a regra também, mesmo nas empresas que levantam muito dinheiro. E aí eu queria te perguntar, Breno, qual que é a tua leitura frente a isso e como é que foi isso na tua jornada, né? Porque eu sei que você teve vários pivôs aí ao longo da jornada, ajustes, aprendizados, formas de trazer clientes que não envolviam muitos custos. Conta um pouquinho sobre isso. Tá, vamos lá. Acho que se voltar um pouco nos primeiros anos da Brasil by Buzz, né, na época, a gente, então como eu comentei, era um time super enxuto, né? Eram 3 cofundadores trabalhando e a gente participou da primeira turma da ACE, teve um investimento inicial de R$20 mil e foi um investimento que a gente, junto com as primeiras vendas, que ajudou a gente a alavancar o negócio, né? No nosso primeiro ano, foi basicamente as horas de sono, finais de semana dos fundadores, né? A gente tinha uma trinca, vamos falar assim, com conhecimento de negócio, de tecnologia, de usabilidade, e foi uma química muito legal, né? A gente conseguiu tirar o produto do papel sem ter que ter investimento externo, mas inicialmente a gente sempre achou que para acelerar o negócio seria importante o investimento, então seria estratégico para a gente. E até um belo dia, que nem o Pedro comentou, né, você abriu o jornal de manhã, vou falar, na época era abrir o jornal de manhã, ainda tinha esse hábito de vez em quando, e descobri que, olha, lançaram uma outra plataforma com um propósito muito parecido com a sua, com um investimento inicial de $12 milhões, né, que na época era uma fortuna, hoje já é um cheque mais comum, tá? E quando isso acontece, né, você tem, vamos falar dos contras, né? Então, vão ter maior poder de investimento em equipe, em desenvolvimento de produto, em canais de venda, se precisarem ser mais agressivo em Google, por exemplo, né, eles podem errar, né, tem dinheiro para errar e acertar e até achar o caminho. Então, você tem esse lado, né, que é preocupante, você olha e fala, como é que a gente briga com isso? E de outro lado, tem quase que naturalmente, quando a gente olha, acho que para o mercado de venture capital mesmo, eu acho que tem uma tendência natural de quando sai o cheque, vamos falar, um novo cheque anunciado, pesa muito para os fundos entender, bom, se esse é um mercado de winner takes all, e esse outro fundo aqui já colocou uma bala e está apostando naqueles empreendedores, será que eu vou brigar também por esse espaço? Será que é essa startup certa ou aquele pessoal está melhor preparado? Talvez eu queira esperar um pouco para ver como eles reagem a essa situação antes de investir agora, né? E nesse momento, né, tem uma tendência natural de medo, né? O que a gente faz? Será que a gente desiste? Será que vai fazer outra coisa? Será que... E é o tipo de mentalidade que te desvia do propósito, né? Então, até a gente sempre tentou olhar para o negócio com bastante otimismo, né? E não otimismo cego, mas acreditar na gente, entender também que o trabalho, quando você contrata lá 40, 50 pessoas no mês,
você vai ter uma dificuldade gigante. Pô, a cultura da empresa ainda não está consolidada, você vai ter que fazer isso enquanto as coisas estão acontecendo, a forma de trabalhar junto, visão, é um trabalho grande também, e eu acredito que isso impacta em velocidade das coisas. Então, a gente com assim, um time enxuto, focado, escolhendo as batalhas, tentando entender como se diferenciar, né? Então, na época, a gente foi a primeira plataforma do Brasil a viabilizar a venda de passagens na internet para estrangeiros, né? Assim, eu acredito que esses primeiros anos, né, onde a gente passou por isso, pô, a equipe mais enxuta, escolhe a batalha, foco, resiliência, bora fazer acontecer. A gente pode ser mais rápido, mais dinâmico, errar mais rápido, aprender mais rápido. Não vai conseguir fazer tanta coisa, né, diversificar tanto, mas manter o foco. E é base da cultura da empresa hoje, né? A gente, quando olha os valores da Diônibus, transparência, honestidade, otimismo e respeito, mas quando a gente olha as competências, forjados em cima dessa experiência, né? Então, a gente, comprometimento, resiliência, aprender rápido, foco no resultado e trabalho em equipe, são 5 pilares que a gente leva o time inteiro até hoje, né? E são competências, valores que a gente revive no time toda sexta-feira, toda reunião de equipe, e que é o espírito que a gente acredita que você precisa ter para encarar essa jornada, né? Assim, é resiliência, é ter otimismo, porque se você for olhar para a grama do vizinho, e capaz de você se mudar para lá e esquecer da tua, né? Estava ouvindo aqui com muita atenção, porque ele contextualiza bastante do que a gente está falando aqui. Depois eu quero partir aqui para o Pedro, para a gente pegar o que tu falou e discutir estratégia, porque o que tu fez foi usar a estratégia a teu favor, né? E aí eu pergunto para ti, Pedro, qual que é a maneira certa de olhar, né? O Breno foi, a gente fala hoje aí olhando para trás, né, Breno? Mas a gente teve várias conversas, assim, muito, né, você estava bastante preocupado, a equipe estava muito preocupada, porque realmente a empresa estava bastante enxuta nessa época, né? E como, Pedro, a gente pensa sobre isso? Como os empreendedores pensam sobre isso? O que a gente pode dizer para eles? Depois quero ouvir também o Breno sobre isso, né? Sobre essa situação de fundraising. E tem um outro componente só que eu queria colocar em cima, que é, se o Breno tivesse criado a empresa alguns anos depois, provavelmente ele teria captado rodadas grandes, né? Assim, teria entrado nesse... E aí tem também uma mentalidade, acho que no mercado de VC como um todo, que a empresa que não capta, assim, tem o tempo de vida da empresa versus o dinheiro captado, tem uma relação que os VCs fazem disso, né? E é claro que hoje em dia, com a talvez escassez de deal para colocar o capital, algumas concessões sejam feitas, mas esse é um elemento também que faz com que muitos empreendedores não consigam levantar mais dinheiro ou cheques relevantes depois, né, Pedro? Legal, vamos tentar fatiar em 3 pedaços, assim. Acho que um pouco do que o Breno falou e que reflete bastante o que a gente pensa aqui, o que a gente passa para os empreendedores, e que eu até passei na minha época de startup lá atrás. O primeiro é pensar em longo prazo, pensando no ciclo, né, das empresas e como essas coisas acontecem. Então, quando a gente pega um concorrente como esses, claro que quando você, no momento do aporte de capital, você tem uma visão de potencial futuro, esse cara pode escalar e tal. Mas baseado no que eu falei ali atrás, é um outro skill set, um outro tipo de problema que você precisa resolver. Isso deixa algumas falhas, algumas ineficiências internas muito escancaradas. E aí, quando você olha no fast forward alguns anos, você vê o que o Breno falou em relação à proporção de volume, etc. E quando a gente olha do business da porta para dentro, qual business é melhor? Né? Um que tem 120 pessoas e que fatura, que tem o dobro de volume, ou que tem 40, ou seja, 1/3 do número de pessoas e está na metade do volume. No Unit Economics, né, na estrutura, você é bem mais eficiente e enxuto, e aí sim o negócio está mais pronto para escalar, né, porque você tem uma unidade ali já que funciona melhor no processo. Então, algo que a gente passa que o dinheiro não é a resolução dos problemas. O dinheiro te dá uma ferramenta para resolver os problemas, mas se você não souber qual que é o caminho, é muito difícil. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, que foi o que eu passei na minha época de energia solar, né? Eu tive uma empresa de energia solar logo em seguida da Unicamp, e foi uma das primeiras empresas do setor, e a gente olhava para a concorrência e teve muitos players depois que levantaram muito dinheiro para isso,
mas a gente olhava com bons olhos no sentido que, como é um negócio muito novo e uma novidade muito grande no mercado, eu estou fazendo um trabalho de evangelização muito grande, eu estou colocando energia e dinheiro nisso. Quanto mais gente estiver evangelizando o mercado, mais o awareness aparece, e aí eu me garanto depois na competição contra aquele cara. Mas se ele conseguir evangelizar alguém do mercado que não sabia sobre essa solução, e aí essa pessoa vir e comparar eu com ele, isso já é um benefício para todo mundo. Do mesmo jeito que você tem lá uma galeria comercial que ela não se sustenta com uma lojinha só, mas quando você coloca 30 concorrentes, você atrai movimento, tem uma certa simbiose entre os concorrentes do mercado, né? Porque um acaba empurrando o outro e empurrando o conceito da solução para cima. Então, isso é positivo, né, em certos momentos. E aí, acho que a última coisa que você falou, Pedro, e que a gente está vendo algumas tendências sobre interesse dos investidores e tempo de vida, com o tempo até, né, de entrada e de saída do investimento. Claro, a gente aqui como investidor, a gente busca liquidez no investimento, a gente quer multiplicar o nosso valor. E dá para dizer que com o Breno e com a Jones, a gente já multiplicou esse valor muitas e muitas vezes. Só que o que a gente pensou desde o início, né, e que hoje agora está se materializando em outros casos, a gente é long-term greedy, ou seja, eu sou ambicioso e a gente vai buscar o melhor resultado, mas no long term. No long term, o que é? 5, 10, 15, 20 anos, não importa. Cada negócio é diferente. Enquanto a gente estiver agregando valor e vendo a empresa crescer e vendo o nosso múltiplo aumentar, continuamos dentro do negócio. E isso é um pouco conflitante com a origem do VC, que é um produto financeiro com começo, meio e fim muito claros, né? E a gente, né, com esse pensamento ali desde o início, né, considerando que o Breno é da primeira turma lá de aceleração, a gente viu ano passado, se não me engano, a Sequoia anunciar um fundo que ele é um fundo evergreen, ou seja, o cara que vai fazer os investimentos numa visão de retorno de 30, 40, 50 anos das coisas que vão mudar o nosso meio de comportamento no próximo século, que é muito mais a cabeça que a gente tem aqui desde o início, claro, olhando para a liquidez e olhando para gerar o resultado ali no meio do caminho, e que agora a gente está vendo como tendência macro, porque a gente está vendo que hoje essas mudanças de comportamento e as grandes apostas, elas podem demorar muito mais do que um ciclo de mudança de 2, 3 anos, né? 3, 5 anos, que é o que os VCs olham. É só olhar para a Amazon, é só olhar para a Netflix, né? Esses caras, eles não foram abarcados e não teve ninguém que entrou no Netflix lá 25 anos atrás e segurou a bronca com eles durante 15 anos até a fibra ótica, né? E a internet banda larga chegar nas casas para possibilitar o streaming. Então, a gente aqui está olhando já para retornos em mercados muito mais longo prazo, e a gente agora está vendo grandes players se reposicionarem para isso, e isso, hoje, na minha opinião, ainda distorce um pouco a visão de alguns VCs, que desclassificam alguns negócios que têm uma visão de muito longo prazo, e que pode não se materializar muito cedo, mas é aí que estão os retornos desproporcionais, e é aí que a gente deveria mirar, né, para poder realmente transformar o mercado. Então, passei o geralzão aí das 3 coisas que você perguntou, né, e do que o Breno pegou, que eu também vivi na pele. Foi bem, bem bacana. Não, poxa, eu concordo super com isso. E eu acho que eu sempre costumo fazer a analogia, assim, o dinheiro é como se fosse anabolizante, né? Vai lá, se o cara só toma anabolizante e não malha, não vai acontecer muita coisa. Agora, se o cara já é forte, já está malhando e toma anabolizante, ele vai para outro patamar de crescimento de músculos, né? E a mesma coisa, se a startup ainda não sabe o que fazer com o dinheiro, provavelmente esse dinheiro não vai levar ela para outro patamar. E o pessoal costuma achar que o crescimento vem do dinheiro. E na verdade é o contrário. O dinheiro vem no crescimento, né? Então eu estou crescendo e aí eu atraio investimento, e esse investimento vai me levar para outro patamar, porque eu sei onde colocar o dinheiro para crescer. E aí entra muito também, o Breno deu um exemplo bem legal de como eles foram criativos estrategicamente, mas também muito criativos na execução, né, Breno? E eu me lembro várias estratégias que você utilizou para crescer, muito criativas, sem precisar fazer grandes investimentos, né? Comenta algumas ali, eu me lembro dos sites de rodoviárias, mas o que mais você fez ali de estratégias que eu acho que foram bem legais?
toda essa conversa que a gente está tendo aqui, o cenário pode ser muito diferente. Se você entrou no mercado que já é consolidado, já tem o vencedor, e às vezes você quer mudar algo da forma que funciona esse mercado, tem um pedaço dele, algo nessa linha, para um mercado que ainda está em construção, numa fase inicial, né? Então, de repente, se o mercado ainda está numa fase muito inicial, pode ter gente brigando para ver quem que vai ser o vencedor lá, mas ele tem tanto espaço para crescer ainda que naturalmente vai atrair novos empreendedores, vai ter uma concorrência maior, um pouco do que a gente está vendo com as fintechs, né? Tem, assim, hoje, assim, tem um investimento muito alto e focado para entender quem vão ser os próximos grandes aí, né, desse segmento, né? No nosso caso, e aí quando a gente vai olhar para o mercado rodoviário até 2011, 2012, 3 a cada 100 pessoas compravam pela internet, né? 97% das pessoas compravam na rodoviária, no guichê rodoviário, né, offline. E de lá para cá, esse número foi de 3% para 15%, a quantidade de pessoas que compram pela internet. E a tendência nos próximos 5 anos é chegar em 50%, mais próximo do que já é no Brasil, aluguel de carro, passagem aérea, hotéis, né, outros modais aí de viagem, tá? Então, o rodoviário a gente já tinha consciente, certo, que ele estava atrasado em relação, né, aos outros modais, outros segmentos, e tinha uma oportunidade muito grande de crescimento. Isso desde lá de trás, desde 2011, quando a gente começou a trabalhar nisso, a gente sabia desse potencial, né? E sempre teve um caminho, né? Vamos brigar pelos 3%, mas quem vai atrair novos usuários? E nessa dinâmica também, quanto mais dinheiro você tem no mercado, mais concorrentes, de certa forma, todo mundo acaba fazendo sua parte para isso, né? Então, a gente não levantou os 12 milhões de dólares, mas esses 12 milhões de dólares que o concorrente levantou, de repente já tinha propaganda de televisão falando para você comprar passagem online, né? E, então tem alguém fazendo o trabalho de passar a mensagem, e aí o nosso desafio passa a ser, se as pessoas estão escutando que elas podem comprar pela internet, quando elas forem procurarem por essa passagem, qual que é a melhor forma da gente se posicionar? E tá lá, né? Já que não é a gente que vai estar na TV anunciando para o mundo que passagem de ônibus é com a gente. E aí você começa a trabalhar, a pensar, como a gente se organiza para isso, né? Então eu falei para vocês, nos primeiros anos a gente era muito focado em estrangeiro, 99% das vendas eram turistas estrangeiros, 1% brasileiro, a gente tinha muita dificuldade de conseguir vender para brasileiro e alguns motivos, né? Nos primeiros anos, o nome da empresa era Brasil by Bus, que é de ônibus no Brasil, né? Tradução literal. E para quem não fala inglês, tinha muita dificuldade de associar com viagem rodoviária, mais ainda de se lembrar do nome, então era muito difícil se lembrar do nome, a pronúncia, tinham várias pronúncias diferentes, também era difícil a gente ter uma marca simples de falar. E quando a gente pensa até buscadores, social media, etc., né, o próprio algoritmo do Google, Facebook e afins tinham muita dificuldade de entender que o Brasil by Bus estava falando de viagem de ônibus no Brasil, né? E a gente, quando terminou o Mundial, ficou numa situação, agora todos os concorrentes começaram a vender para estrangeiros, para atrair o público, começaram inclusive a cobrar mais baixo que a gente. E no longo prazo a gente entendeu, né? Para a Copa do Mundo, Olimpíadas, maravilha, o foco no estrangeiro, a gente ia monetizar em cima disso. Mas e no longo prazo, né? E a gente, assim, para a gente estar muito claro que a gente tinha que virar a chave, praticamente pivotar acho que não o negócio em si, mas a nossa estratégia de aquisição, de crescimento, de relacionamento com os viajantes, né? Então, desde 2014 a gente começou a trabalhar nisso. Foi só em 2018 que a gente mudou a marca de Brasil by Bus para de ônibus. Mas quando a gente mudou a marca, já 99% das vendas eram para brasileiros, resultado também das iniciativas que a gente foi trabalhando ao longo dos anos, né? Mas o Pedro pediu alguns exemplos aqui, começar com os sites, né, de rodoviárias e empresas de ônibus. Inicialmente, a gente queria entender, o que será que acontece? Se a pessoa vai para Brasil by Bus, ela não compra. Se ela for
sei lá, Rodoviária de São Paulo, ou um nome diferente, mais relacionado ao que ela está buscando, será que isso influencia na decisão? E a gente começou a fazer testes, experimentos em cima disso, né? Até um ponto que a gente entendeu o potencial que tinha e decidimos testar um novo modelo de negócio, que é bom. E se a gente levar isso para as rodoviárias e empresas do país, para a gente assumir o e-commerce deles, ajudar eles a se posicionarem, digitalizar mais rápido, ter o conteúdo com uma usabilidade melhor do que eles têm hoje, atendimento ao cliente, cancelamento, etc., assim, levar para outro nível o atendimento que eles têm hoje. E na época a gente descobriu que as rodoviárias não tinham interesse em monetizar na passagem com venda online, eles já tinham lá um modelo de negócio deles bem definidos, e também grupos, em alguns casos são familiares, em outros são grupos que têm dezenas de rodoviárias pelo país, né, e que tem um processo de decisão mais lento. E aí quando a gente viu, a gente estava naquele caminho de uma venda B2B, que você vai levar seus 6 a 9 meses em um processo lento, né. Quando a gente entendeu isso, a gente decidiu fazer um experimento, né? Falar, bom, tá difícil da gente conseguir falar com os tomadores de decisão nas rodoviárias, por exemplo, e transformar isso num produto que você está vendendo para eles, né? A gente decidiu fazer o caminho contrário. E se a gente lançar portais com conteúdo exclusivo dessas rodoviárias, levar esse conteúdo para os viajantes, não dentro da Brasil by Buzz na época, mas em portais exclusivos, com conteúdo focado, mas com a mesma ferramenta de vendas que a gente já trabalhava, né, com o nosso carrinho de vendas, com toda a tecnologia. E assim, o resultado foi muito interessante, né? Assim, quando a gente olha para trás, as empresas de ônibus e as rodoviárias que não atendiam a gente, que estavam falando, pô, deixa eu pensar, me liga no que vem, aquela coisa, de repente, uma semana, o telefone não parou de tocar, né? E no começo era, porra, que porra é essa, né? Esse site aqui fingindo ser a rodoviária. E pra gente foi, cara, a gente fez para você. Aliás, olha os resultados que está trazendo, olha as vendas, olha, bora trabalhar nisso junto. E, assim, 95% dos casos, para não falar 99%, a gente ganhou a bênção tanto da empresa rodoviária quanto da empresa de ônibus, né? Falando, pô, não tenho interesse em fazer, mas acho muito importante para os meus clientes. Toca aí, qualquer coisa a gente se fala, né? E dessa forma, assim, hoje, se a gente for olhar a estrutura de ônibus, a gente tem mais de 60 portais rodando, grande parte deles em parceria com as rodoviárias e empresas de ônibus, outra parte exclusivos nossos, mas com focos em diferentes segmentos ou propósitos, né? E foi uma forma que a gente encontrou de escalar nossos canais de aquisição durante esse período de necessidade mesmo, né? Como a gente escala, né? E depois que a gente conseguiu montar essa rede, aí sim a gente veio a cereja do bolo, que foi mudar a marca, né? Então, pô, vamos acabar com o problema de dificuldade de se lembrar do nome, de associar o nome a viagens rodoviárias e até do Google entender o que a gente faz, né? E quando virou de ônibus, hoje a gente tem o foco em trabalhar a marca, fortalecer nossa marca, e a gente trabalha ela em todos esses canais que a gente construiu ao longo dos anos, né? Mas esse é só, eu acho que é um dos exemplos aí de experimentos que eram para validar uma tese que, quando você viu, ele acabou fazendo parte da estratégia depois, né? E teve por um bom tempo aí, ele foi muito importante para essa virada de jogo que a gente precisava no fim do Mundial. Perfeito. Olha que interessante, o Breno deu vários exemplos, né, de criatividade, mas também de pensamento estratégico, né, Pedro? E como é que a gente pode, né, quem está numa situação como a que o Breno enfrentou, como é que pode pensar estrategicamente sobre o seu negócio, sobre o seu momento, né? E que decisões a gente pode tomar numa situação dessas, né? Óbvio que a gente já falou que no longo prazo provavelmente várias coisas podem acontecer que não necessariamente vão garantir a liderança desse player que captou dinheiro e tal, então tem um componente de resiliência e tudo bem, mas se a gente olhar para a estratégia, o que a gente pode aprender? Bom, acho que não seria um podcast Growthaholics se a gente não indicasse pelo menos um livro, né? E tem um que a gente estava até conversando antes de começar aqui a gravação, que eu gosto bastante, que chama Seven Powers, né?
e que para uma cabeça de engenheiro como a minha, eu acho que ele consegue reduzir e sintetizar bem o pensamento de estratégia. Claro que a gente poderia jogar alguns palpites e pitacos aqui, mas pensando que cada negócio é muito diferente, cada mercado é muito diferente e os players que podem receber dinheiro vão fazer coisas muito diferentes, tem uma indicação bacana que é esse livro Seven Powers, que basicamente ele fala 7 formas em que você consegue exercer poder nos negócios. E a gente estava até comentando um pouco mais cedo, né, sobre conforme os players eles vão ficando muito grandes, isso abre alguns espaços para você se posicionar onde ele não faz as coisas bem. E, na verdade, esse é um dos poderes, né, que ele chama contraposicionamento, que é o que o bancão não faz porque para ele é pior para os negócios, né? Ou seja, taxa zero na manutenção da conta. Todas as coisas que os incumbentes ou os caras grandes que receberam muito capital deixam de fazer porque não é econômico, porque não faz sentido na escala deles, é uma das formas de se entrar. Enfim, ele abre cada um desses poderes, tem poder de recurso, tem poder de processo, que é o que a gente estava comentando muito bem aqui, né? Se você tem uma execução que ela é diferenciada e a experiência do cliente é diferenciada, isso ajuda você a exercer um poder de controle em cima dos outros negócios, né? É uma recomendação que fica para mim e que, né, olhando para esses 7 poderes e 7 formas de se posicionar, eu acho que tem uma linha lógica para como que você monta uma estratégia. Porque eu acho que para o empreendedor também é muito difícil de saber por onde começar, né? E eu acho que isso dá uma livro ali de receitas, né? Que você consiga avaliar e falar, ok, desses 7 aqui, tem algum que se aplica ao que eu estou fazendo? Qual que é as minhas estratégias e como elas se encaixam aqui dentro? Porque aí eu acho que consegue dar uma linha bacana de estratégias a seguir. É um livro que eu recomendo bastante. E pensando, então, caiu a notícia no colo, né, Breno? O cara te chamou para tomar um café, tá desesperado. Meu Deus, acabei de ver a notícia aqui, um super fundo, super relevante, investiu no meu concorrente. O que você diz para o seu amigo ou para sua amiga sobre essa situação? Quais são as perguntas ou os caminhos que você ia tentar buscar com essa pessoa? Esse é acho que o primeiro ponto é calma. Respira, vai dar tudo certo. Continua focado, foca no seu trabalho e, assim, com o tempo as coisas vão se respondendo, né? Mas a gente entender a jornada empreendedora, ela é difícil para todo mundo. Pode levantar dinheiro ou não levantar dinheiro, assim, você vai para a guerra e é difícil, né? E a mesma dor que você está passando, até seu concorrente com investimento também vai passar. Assim, talvez esteja um pouco melhor, vamos falar assim, esteja monetizado agora para fazer esse investimento com um pouco mais de segurança, mas ao mesmo tempo essa pessoa está com o peso do mundo nas costas, né? Sabe que em 24 meses tem que atingir lá os resultados, tem que contratar, tem que crescer, tem que isso, tem que aquilo, e não é todo mundo que lida bem com essas situações, né? Então, eu acho que o grande, se fosse dar, acho que um conselho, assim, continua focado no que você está fazendo e tenta entender, dentro da sua estratégia, onde isso pode te prejudicar e como você se defende, se prepara para se proteger, né? Então, exemplo, com esse dinheiro, se eles entrarem nos meus canais de aquisição, vou ter um problema? Então você já tem um ponto de partida. Eu vou focar em diversificação de canal, vou focar em proteger os clientes onde eu já estou, né? E assim vai. Então, acho que continuar focado, né? O número de startups que fecham depois de investimento continua sendo alto, né? Não é uma garantia de acerto, de sucesso. Obviamente aumenta as chances da empresa, mas não é uma garantia, né? E é um momento também que você precisa se preparar para a tempestade. Então você sabe que por 24 meses você vai ter um jogador com mais poder financeiro que você. Se precisar, às vezes, fazer um investimento mais alto para tirar um cliente de um do outro, se é um mercado, dependendo da dinâmica do mercado de cada um também, né? Mas é uma tempestade de 24 meses. Depois desses 24 meses, as coisas aterrizam, né? Acabam as loucuras, e obviamente essa empresa pode continuar captando depois novas rodadas, mas para o sprint você tem que estar preparado, né?
Mas eu acho que é um pouco disso, né? Você não consegue controlar o que os outros fazem, você consegue controlar o que você está fazendo, né? Se você acredita que você está no mercado certo, que seu negócio tem um potencial de crescer e que vocês têm as ferramentas para isso, continua apostando no seu negócio. Esse acho que é o conselho que eu daria. Maravilhoso, Breno. Eu acho que, reforçando aqui, né, uma rodada não é uma sentença de morte para você, né, de um concorrente, e também não é um certificado de sucesso desse concorrente. E o outro ponto é, ambas empresas podem ser bem-sucedidas dependendo do tamanho do mercado e da dinâmica do mercado, porque é muito difícil ter um mercado winner takes all. É realmente mais raro do que comum. Então, o conselho do Breno de calma, não é o fim do mundo, eu acho que seria o mais adequado aqui. E eu vejo muita gente com um impulso aí de abandonar o projeto. E não, é como falou o Breno, você acredita em você acredita na sua capacidade, naquilo que você está fazendo, no seu propósito, não joga a toalha não, que coisas boas vêm para quem consegue ficar de pé no ringue até o final, né? Mesmo que você esteja perdendo por pontos, levanta e continua, porque tem muita coisa boa que vai acontecer ainda. E com isso, quero agradecer enormemente aí os meus 2 convidados pelo debate, e eu acho que eu tenho certeza que trouxe muita claridade para os empreendedores aí que estão nos ouvindo, e espero que vocês também tenham se divertido aí assim como eu. Então, Breno Moraes, muito obrigado aí pela tua participação e parabéns pela tua trajetória. Valeu, Pedro. Prazer estar aqui com vocês e espero vê-los mais vezes aí. Tá muito legal a iniciativa do podcast também. Boa sorte aí na continuidade. Valeu, Breno. Aqui é maratona. A gente vai, sem medo de ser feliz. E Pedro Carneiro, obrigado novamente pela sua participação aqui. Obrigado, sempre um prazer e espero que isso ajude alguns empreendedores com o cabelo em pé aí, com as rodadas que estão acontecendo. Se você quiser se aprofundar em outros pontos estratégicos para o seu negócio, dá uma olhada no episódio 112 desse podcast, onde a gente fala sobre os piores erros que um líder pode cometer. Outro bom episódio é o 123, onde a gente fala um pouquinho sobre cultura organizacional para sucesso de uma empresa. Como sempre, eu peço suas dicas, seus pitacos, suas sugestões, enfim, qualquer coisa que você queira falar com a gente, você que é fã do Growthaholics, manda um e-mail para podcast@goace.vc. Quem recebe é a Bárbara, vulgo Babi, e ela vai ficar muito feliz em receber a sua mensagem. E peço também, se você gosta, se você é fã raiz do Growthaholics, não deixa de compartilhar os nossos episódios com a sua rede, com quem você acha que pode se beneficiar. A gente sabe que fazer a divulgação dessa forma ajuda bastante o Growthaholics a subir cada vez mais nos rankings dos diversos apps de podcast que existem no mercado. Então ajuda a gente, avalia a gente com 5 estrelas e recomenda. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Toda a equipe agradece com um coraçãozinho para você. Até o próximo episódio.